Olá, pessoas queridas, todo mundo bem? Hoje nós vamos falar de uma coisa meio polêmica, então eu já vou avisar desde agora que hoje vai ter polêmica no vídeo. Mas antes eu queria só contar para vocês que eu estou um pouquinho sumida daqui, porque lembra que eu falei do curso dos cristais, que eles iam me passar e que era para eu passar esse curso? Pois é, eles querem que eu passe esse curso para frente esse ano ainda. E esse ano, assim, rápido, entendeu? Então eu tô meio doida, né, nessa coisa de ficar mais em sintonia, eu tenho ficado mais do lado de lá do que do lado de cá, às vezes, para poder conseguir fazer esse download, porque na verdade são eles que vão passar o curso, não sou eu. E para eles passarem o curso eu tenho que estar mais sintonizada, aí eu tenho que ficar um pouquinho mais quietinha, mais em casa, mais sintonizando com as coisas que precisa, para poder, né, e ao mesmo tempo estudando também algumas coisas, para o curso ficar mais rico. Então, é por isso que eu estou um pouquinho sumida. Mas, estou aqui. E é claro que eu esqueci, aqui é a Vânia Lobato, você está no canal da Interna Alquimia. Aqui a gente fala de planta, de cristal, de jardinagem alquímica. Em breve a gente vai falar também muito mais sobre cristais, por causa desse curso que está chegando. E hoje eu vim falar com vocês de polêmica. Uma coisa que eu percebo já há um tempo e que já me dava uma sensação estranha, mas eu deixava isso passar e ficava assim, meio. Tá, vou ficar na minha, não entendo tanto disso pra apitar, então, né, pra palpitar, então eu vou ficar quieta aqui. Mas aí, a gente foi pra Ametista do Sul, né, quem tá me acompanhando lá no Instagram praticamente viajou pra Ametista do Sul junto com a gente, porque eu fiz um monte de vídeo, um monte de foto, quem não viu ainda, corre lá no Instagram pra ver. Foi uma viagem muito especial. Mas teve também, né, a nossa live aqui falando sobre isso, então também quem não viu tá aqui no canal para dar uma olhada no YouTube. Mas o que eu acho que foi o que mexeu comigo mais nessa viagem, assim, primeiro teve toda a coisa da exploração, aquela forma de tirar as pedras, aquela coisa meio bruta, né, da humanidade, de pólvora, explode a pedra, 60% da cidade está ali perfurada por mina. Então tem esse aspecto que é pesado, por um lado, mas ao mesmo tempo eu comecei a sentir o que essas ametistas queriam nos passar, o que essa descoberta, entre aspas, das ametistas quis nos passar. Que eu falei até um pouco sobre isso na live, né, que eu fiz com o Roberto. Aí hoje eu queria ir além um pouco. Vocês lembram que na live e em algumas outras vezes eu falei assim, tinham coisas que eu tinha sentido, mas que eu ainda não conseguia expressar? Pois é de uma delas que eu quero conversar hoje com vocês. Por que a gente tem essa coisa, a gente, humanidade, a gente tem uma coisa de rotular muito, né? Então a gente fala muito do falso e do verdadeiro, do que é legítimo e do que não é legítimo, mas tudo muito dentro do que a gente julga certo, errado, essas coisas todas. E lá eu tive contato muito de perto com esse julgamento de que o citrino, aquele citrino que vem da ametista queimada, né, a ametista levada a 300 graus no forno, vira o citrino, que é o citrino que as pessoas mais conhecem. E aí eu fiquei me perguntando muito sobre isso, sabe, assim, por que falso? Desde que eu escrevi o e-book lá atrás, né, desde que eu recebi as mensagens, quem me passou a mensagem do citrino foi o citrino falso, que é o citrino que vem da ametista. E para mim ele é muito forte. Eu sempre usei ele, sempre trabalhei com ele, sempre gostei de ter ele perto de mim e não sinto essa coisa de falso nele. Na época eu sabia praticamente nada de cristal, só sabia o que me passaram mesmo. E depois fiquei conhecendo o que é o citrino, que eles chamam de citrino natural. Ok, para mim os dois são fortes, os dois têm a sua função. E a minha sensação é de que quando fala falso citrino, me soa estranho. E por que me soa estranho? Porque na verdade o citrino não é falso. Ele é um citrino que foi transformado a partir do calor em uma ametista que foi transformada a partir do calor em uma outra pedra. Ok. Por que ela é falsa?
sabe? Isso ficou martelando muito na minha cabeça, principalmente lá, que a gente via citrino demais, né? Esse citrino, que é a ametista queimada. E ficou muito forte para mim essa coisa assim de... Cara, não tem por que falar que ele é falso. Ele não foi feito em laboratório. Na verdade, ele se sacrificou. Ele teve um processo de sacrifício dele para se ofertar para nós de uma outra forma, e a gente julga isso o tempo inteiro como falso. E assim, gente, eu não tô falando que isso é verdade. Eu tô falando do que eu senti. Então, assim, eu sei que esse vídeo vai ter um monte de gente que vai achar que tá errado, que tá certo, que eu tô falando loucura ou não. Eu não tô preocupada com isso, porque desde o dia que eu cheguei, que isso tá na minha cabeça, e fica na minha cabeça assim, fala pra todo mundo, fala no YouTube, faz o vídeo, e eu tô enrolando esse vídeo há um bom tempo. Olha, já tem quase um mês que eu cheguei. E eu tô enrolando esse vídeo mesmo. Porque a minha sensação era assim, por que as pessoas julgam esse citrino falso? Da onde saiu que ele é falso? Só porque ele não é a pedra natural? Mas ele é uma pedra natural que foi transformada pelo calor. E a imagem que fica me vindo assim, quando você pega um milho de pipoca, põe ele no calor, ele não vira uma coisa que é muito mais especial do que o milho da pipoca? Então por que o citrino tem que ser uma pedra falsa só porque ele vem da ametista queimada? Tudo bem, o fato das pessoas não explicarem isso, não falarem sobre isso, não tentarem falar que aquele é o citrino natural, aí é feio, mas é outra história. O citrino não tem culpa disso. E aí isso tudo me traz muito para essas questões assim, do julgamento, do quanto que a gente julga tudo, do tanto que a gente rotula tudo, e que a gente não se abre, sabe, pro que tem realmente ali, o que aquele citrino quer nos passar, por que alguém descobriu que aquela pedra, quando vai no fogo, ela muda, né? Ela esquenta, ela muda de cor. O que isso significa? Sabe, ficou muito essa sensação de... Por quê? Que só porque ela foi transformada pelo fogo, aí fica... Outro dia até uma pessoa falou comigo assim, mas você pega um ser vivo e coloca ele no forno. Exatamente porque ele passou por esse processo é que para mim não faz sentido ele ser considerado falso. Entende? Ele passou por um processo para ser transformado numa outra pedra, transmutou em alguma coisa nele ali para virar uma outra pedra que tem uma força muito grande também. E por que ele é falso? Sabe? Porque esse trem ficou na minha cabeça. Eu falei, não, gente, tem uma coisa. E como estão falando muito comigo ultimamente e falaram muito para eu falar disso, tá aqui, tô falando disso. E aí, assim, como eu sempre associo, né, o autoconhecimento com essas questões da natureza, eu fico me perguntando, assim, muito até onde que o nosso julgamento vai sempre rotulando tudo, e com isso a gente fica com muita viseira e não enxerga coisas. Aí eu já não tô falando do citrino em si só, eu tô falando de uma forma mais geral, tá? Até onde que o nosso julgamento, às vezes, é tão rígido com tudo, que a gente não consegue abrir um pouco o olhar e falar assim, peraí, deixa eu sentir o que essa pedra tem para me falar. Porque quem me falou a mensagem lá atrás no e-book foi o citrino, esse citrino. E esse citrino, com todas as vezes que eu usei ele como citrino, ele não teve uma coisa inerte. Tudo bem, uma pedra feita dentro de laboratório, ela é falsa, tem muita gente que vende também, falando que a pedra é verdadeira e não é. É outra história. Mas o citrino, ele você falar assim, que ele é uma ametista disfarçada, que ele é uma ametista transmutada, que ele é uma ametista sei lá o quê, tudo bem, mas falar que ele é falso, por que falso? Por que um ser que passou por esse processo tão forte para ele, será que ele não tem uma força ali que ele pode nos passar de dar conta de lidar com coisas que são mais puxadas, mais densas na vida, e ele pode nos passar essa força? Sabe, gente, de verdade, eu não tô afirmando nada aqui. Esse é um vídeo de abrir caixinhas na cabeça de vocês e falar assim, olha, eu não sei o que é isso, mas eu queria que vocês pensassem junto comigo e principalmente tentassem sentir isso. Porque isso eu não tô falando do que eu pensei. Eu tô falando do que eu senti lá, perto de citrinos que eram maiores do que eu. Sabe assim, aquelas drusas de ametista queimadinhas lá, que viraram citrino, que eram maior que eu.
E você falar para mim que aquilo é falso, que aquilo não tem força nenhuma, é uma pedra natural, ela só passou por uma outra forma né, uma outra manifestação que foi o quente, o calor. Mas ela não tá falsa. Eu acho tão desrespeitoso para a pedra, sabe assim? Quando você tá diante de um citrino daquele tamanho, que é tão especial, que é tão poderoso, e falar que ele não serve para nada, que ele é falso, para mim soa tão desrespeitoso que eu quis trazer isso e trazer essa polêmica mesmo. Assim, o que vocês acham? Vocês realmente já tentaram trabalhar com esse citrino e ele não tem nenhuma força? Ele não tem nada, ele não passa nada para vocês? Porque para mim ele passa e passa muita força. E para mim tem toda essa coisa, ele se sacrificou, como as ametistas se sacrificam para transmutar a nossa energia, o citrino também se sacrifica indo além de ser tirado da terra, ainda passar pelo forno, e a gente falar que ele não vale nada. Isso me deixou assim muito, sei lá, com a pulga atrás da orelha, porque tem uma coisa estranha nessa fala. Aí tô aqui hoje para falar sobre isso com vocês. E eu queria deixar essa pergunta para vocês hoje, assim. Vamos tentar abolir um pouco o julgamento, olhar para essa pedra e olhar para as outras coisas que a gente vê na vida e que a gente tem muita tendência a rotular, assim, é isso ou não é isso? E ver se realmente faz sentido, se realmente esse julgamento cabe. Vamos tentar ser menos julgadores e a gente abrir mais a nossa mente, o nosso coração, para sentir as coisas que a gente está falando, que é mentira, que é falso, que é ruim, e ver o que tem ali. Esse aqui é o convite do vídeo de hoje. E eu quero saber de vocês, se vocês realmente sentem que o citrino não tem força nenhuma e eu tô doida, ou se tem uma força mesmo e é só uma forma diferente de manifestação da pedra ametista. Porque para mim é isso. Para mim, assim, dá vontade de trocar o nome dele, para não falar que ele é um citrino, para não confundir ele com citrino natural, que não fosse ametista queimada, que fosse, sabe? Mas que não chamasse ele de falso, porque esse nome me doeu lá e eu acho que dói nele também. Fiquei muito com essa sensação. E aqui, ó, para quem nunca viu de pertinho, tá aqui. Isso aqui é a drusa, né? Isso aqui teoricamente foi uma ametista que passou pelo forno e ficou assim, tá? Esse é o que todo mundo chama de falso. E esse, mais escurinho, mais... Tá vendo? Difícil achar o jeito da luz aqui, que ele fique mais amarelinho, mas é isso. Ele é amarelinho também. Esse é o natural. Quando a gente compara um com o outro, realmente é bem diferente. Uma coisa da outra, né? Bem diferente um do outro. Mas falar que não tem força, eu acho muito. Sabe, eu fiquei muito com essa impressão, assim, de que a gente precisa mudar essa fala. A gente precisa olhar para isso com outro olhar. E aí, por causa disso, eu trouxe esse vídeo, buzinadinho na minha cabeça desde o dia que eu cheguei, que eu tinha que falar disso, então tô falando. E eu quero saber a opinião mesmo de vocês, tá? E muito em breve nós vamos conversar de muito cristal, porque muito em breve o curso dos cristais vai estar aí, se tudo correr bem, se eu der conta, né, do recado de trazer ele mesmo. E vai ser diferente, não vai ser um curso de cristal, assim, pelo menos que eu já tenha visto, não. Tá bem diferente o que estão trazendo. Mas isso a gente vai começar depois, vou deixar vocês curiosos. E é isso, era só isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E beijocas de luz. Se esse vídeo fez sentido para você, espalha, curte ele para poder o YouTube divulgar mais, espalha para quem vocês acham que esse trabalho faz sentido. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a nossa viagem e não tiverem ainda visto a live minha com o Roberto, tá aí no canal do YouTube. Gratidão por estar aqui comigo, beijocas de luz e até o próximo vídeo.